No início do filme, Henry trabalha sozinho em um pedágio durante o turno silencioso da madrugada. Quando o dia amanhece, ele volta para casa. Debbie o recebe com um café da manhã. Ela está animada, quase como se estivesse esperando por aquele momento. A conversa entre os dois segue tranquila, até que Debbie toca em um assunto delicado: filhos. Ela pergunta se ele ainda a ama. Henry hesita em responder. Antes que diga qualquer coisa, uma batida forte interrompe o momento. Do lado de fora estão Ed, um velho amigo, e Joe, visivelmente doente. Pálido, suando e passando mal, Joe mal consegue ficar em pé. Debbie, que é enfermeira, age rápido para ajudá-lo. Enquanto isso, Ed pede um favor: que Henry substitua ele em um jogo de beisebol. Joe está doente demais para ajudar e o time ficou com um jogador a menos. Relutante, ele aceita. O que Henry não imagina é que Ed e os outros não vão para jogo nenhum. Eles colocam máscaras, sacam armas e entram em um banco. Enquanto o assalto acontece, Henry fica do lado de fora, esperando dentro do carro, sem desconfiar de nada. O alarme dispara. Os homens fogem às pressas, deixando-o para trás. Um policial percebe algo estranho. Henry veste a mesma camisa do time usada pelos assaltantes. Pouco depois, vem a condenação. Henry Thorne é sentenciado a 3 anos de prisão por roubo a banco. Na prisão, ele conhece Max, um homem carismático, condenado à prisão perpétua. No café da manhã, Max comenta que quase todos ali já tiveram sonhos. Algo deu errado e todos acabaram naquele lugar. Quando pergunta qual era o sonho de Henry, a resposta é simples: nenhum. Para Max, esse é o verdadeiro crime. Meses depois, Debbie o visita. Ela conta que se apaixonou por outra pessoa. Henry aceita a notícia com uma tranquilidade inesperada. Tudo o que ele deseja é que ela seja feliz. O tempo passa. Henry brinca com os outros detentos sobre fingir ser perigoso para continuar preso, até que sua liberdade condicional é aprovada. Ao sair da prisão, ele vai até a casa de Debbie. Ali encontra Joe vivendo com ela. Debbie está grávida, exatamente como sempre quis. Henry sai em silêncio. Mais tarde, ele para diante do banco onde tudo começou. Distraído, não percebe um carro se aproximando e acaba sendo atropelado. A motorista, chamada Julie, desce assustada e pergunta se ele precisa de ajuda. Henry tenta tranquilizá-la e diz que vai chamar uma ambulância. Após o atropelamento, Julie reclama que Henry surgiu de cara no meio da rua. Um policial se aproxima e observa que ela estava distraída ao telefone no momento do acidente. Henry interrompe apenas para dizer que está bem e que não há necessidade de chamar uma ambulância. Antes de se despedirem, ele comenta que o rosto dela lhe parece familiar. Julie confirma, lembrando de um antigo comercial em que apareceu, e pede que ele tenha mais cuidado na próxima vez. Logo depois, Henry lê uma manchete sobre uma tentativa de assalto a banco feita por meio de um túnel. Intrigado, ele sai e percebe algo estranho. Há uma passagem ligando o banco ao teatro do outro lado da rua. Neste instante, uma ideia finalmente se encaixa em sua mente. Ele entende pela primeira vez qual é o seu verdadeiro sonho. Henry compartilha a descoberta com Max, que reage com ironia e ceticismo à ideia de roubar um banco. Mesmo assim, Henry não desiste. Pouco depois, ele segue até o teatro, onde Julie está ensaiando para uma peça. O clima é tenso. O diretor critica duramente durante o ensaio, enquanto Henry observa à distância. Após o ensaio, os dois caminham até um café próximo. Henry elogia a atuação de Julie, em contraste com as críticas do diretor. Ela agradece por ele não ter movido um processo por causa do acidente. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Max passa por sua audiência de condicional. Seguindo o conselho de Henry, ele se comporta bem diante da comissão e acaba sendo libertado. Livre, Max volta a se encontrar com Henry e os dois começam a discutir o plano com mais seriedade. Max questiona a ideia de um assalto sem armas, mas Henry insiste que ninguém pode se machucar. Para testar a viabilidade do plano, eles vão até o banco. Lá dentro, usando seu jeito carismático e fingindo ser apenas um cliente comum, Max conversa com os funcionários e consegue arrancar informações importantes sobre o cofre. Em seguida, eles voltam ao teatro para procurar o túnel. Julie está no local, ensaiando com a companhia,
e não esconde o incômodo ao ver Henry novamente, ainda mais acompanhado de Max. Para não levantar suspeitas, Max finge ter sido ator ali pelo passado e diz que só quer rever o lugar. Um funcionário do teatro, empolgado com as histórias, acaba mostrando exatamente onde o túnel foi construído. Max testa as paredes, confirmando a passagem secreta. Mais tarde, enquanto Max se afasta com o funcionário do teatro, Henry revela a Julie que acabou de sair da prisão. Ela reage surpresa. Ele explica que a situação soa pior do que realmente foi, sem entrar em detalhes. Julie assimila a informação em silêncio, e o clima entre os dois fica claramente mais cauteloso. Max decide se voluntariar no teatro para facilitar o plano. Mais tarde, Henry convida Julie para sair após o ensaio. Ela aceita, com a condição de que ele se mantenha longe de problemas. Em casa, Max comenta sobre a ideia de mover a terra do túnel para o telhado, enquanto Henry se prepara para o encontro. Antes de sair, ele pergunta se Max ficará bem sozinho. O amigo o tranquiliza e o incentiva a aproveitar a noite. No jantar, Julie chega atrasada e desabafa. Ela revela sua frustração com a própria carreira, dizendo que não quer apenas ser boa, mas excelente, e teme que seu legado se resuma a um simples comercial antigo. Henry escuta atentamente, percebendo que, assim como ele, Julie também sente que precisa mudar o rumo da própria vida antes que seja tarde. Após o jantar, Henry e Julie caminham até uma cachoeira próxima. É ali, longe de tudo, que ele finalmente se abre. Conta como acabou indo parar na prisão e, quase em tom de brincadeira, admite que seu verdadeiro sonho agora é roubar o banco, desta vez, de verdade. Julie reage com incredulidade, achando a ideia absurda, mas se diverte com a sinceridade e o jeito dele. A conversa segue leve, cheia de provocações e risadas. Julie se mostra ousada, espontânea, cheia de energia, tudo o que Henry sente que sempre lhe faltou. A conexão entre os dois cresce rapidamente. Em um momento inesperado, eles se beijam. Sem resistir ao impulso, decidem seguir o que estão sentindo e passam a noite juntos. Na manhã seguinte, Henry e Julie chegam ao apartamento de Max. A conversa rapidamente revela que Julie já entende mais do plano do que Max imaginava, inclusive detalhes sobre o túnel e o destino da terra escavada. Isso deixa Max visivelmente incomodado. Ele questiona Henry por ter envolvido alguém de fora, enquanto Henry tenta minimizar a situação e acalmar o parceiro. Durante a conversa, Julie acaba descobrindo o passado de Max. Ele revela que foi um golpista profissional, alguém que ganhava a confiança das pessoas antes de enganá-las. Julie questiona se eles não têm medo de serem pegos, mas Max reage com naturalidade, deixando claro que a prisão nunca o assustou tanto quanto deveria. Mais tarde, após o café da manhã, Max pede carona a Julie até o teatro. No caminho, uma ideia começa a tomar forma. Para ter acesso livre ao túnel novamente, Max decide se inscrever para a peça em cartaz. Coincidentemente, um dos atores principais acaba de desistir do papel naquele momento. Max enxerga ali a oportunidade perfeita e insiste para que Henry aceite um papel importante na peça, mesmo sem qualquer experiência como ator. Henry resiste, dizendo que não é ator, mas Max rebate: se ele consegue planejar um assalto, também consegue subir num palco. A confusão nos bastidores cresce quando o diretor aparece irritado com a saída repentina do ator. No meio do caos, a decisão é tomada. Henry fica com o papel. Julie, surpresa, aceita a escolha. Pouco depois, o novo papel garante acesso total aos bastidores, exatamente ao local que leva ao túnel. Eles voltam a escavar, mas rapidamente percebem que a quantidade de terra é grande demais para apenas 2 pessoas. É então que Joe reaparece. Sem rumo e cheio de frustrações após perder tudo, ele surge como uma possível solução. Henry e Max propõem que ele se junte ao plano. Joe, no entanto, sugere algo bem diferente: entrar armado pela porta da frente. A ideia é rejeitada na hora. Henry deixa claro que não quer machucar ninguém. Com o passar dos dias, enquanto continuam cavando, Julie começa a enxergar Henry de outra forma. Ele se dedica ao papel, não abandona o grupo e, acima de tudo, não parece movido por dinheiro. O que ele quer é um recomeço. Certa noite, enquanto Henry, Max e Joe caminham juntos, um rosto familiar surge no caminho. Frank, o policial que prendeu Henry no passado. Observador, ele deixa claro que sabe que algo estranho está acontecendo entre o banco e o teatro. A tensão aumenta, o cerco começa a se fechar.
Frank finalmente deixa claro que sabe exatamente o que Henry e Max estão planejando. Sem rodeios, revela que uma vez por mês, um caminhão passa por todos os bancos parceiros, recolhe todo o dinheiro em circulação e o leva para um cofre central. Entre 8 e 12 milhões ficam guardados ali. Segundo ele, só um completo idiota tentaria roubar o banco fora desse momento. Em seguida, sugere que conhece o funcionamento dos alarmes e insinua que poderia ajudar por dentro. A reação de Max é imediata. Para ele, aquilo não soa como ajuda, soa como uma armadilha. De volta ao teatro, os ensaios continuam, mas o diretor segue insatisfeito com a atuação de Julie. Ele a pressiona sem parar, cruza limites e passa a atacá-la pessoalmente, usando humilhações como forma de direção. Abalada, Julie explode em frustração, afirmando que é uma boa atriz, apesar de sempre ouvirem que ela é fria demais. Enquanto isso, Henry e Max escutam uma batida na porta. São Joe e Ed. Joe aparece machucado, e Ed diz que ele já sabe de tudo e quer entrar no plano. A postura agressiva e oportunista de Ed irrita Max imediatamente. A tensão cresce, os ânimos se exaltam e fica claro que Ed não é alguém em quem se possa confiar. De volta ao teatro, Henry e Max descobrem que a estreia da peça está a poucos dias de acontecer. A proximidade do plano começa a pesar. Henry trava. Ele admite que não tem mais certeza se consegue seguir com o roubo. Max reage duro, lembrando que largou tudo para ajudá-lo e que não vai voltar atrás. Ao mesmo tempo, Julie escuta novamente o antigo comercial que a persegue há anos. Irritada, ela odeia ser lembrada apenas por aquilo. Então, Henry toma uma decisão. O roubo precisa acontecer na noite da estreia. A revelação cai como uma bomba para Julie. Ela se sente traída, usada e colocada como cúmplice de um crime. Em meio ao choque emocional, diz que se ele quiser ir embora, que vá. Pouco depois, chega a grande noite, tanto para a peça quanto para o assalto. No teatro, o elenco se prepara para subir ao palco. Enquanto isso, como Frank havia previsto, o dinheiro chega ao banco. Henry inicia a apresentação, atua normalmente e, no momento certo, desaparece do palco para ajudar no roubo. No início, tudo parece funcionar. O plano avança conforme o esperado. Mas então, Ed saca uma arma. Ele ameaça Max, manda Joe pegar o dinheiro e tenta assumir o controle da situação. Joe hesita, tenta impedir e acaba sendo atacado. Ed perde completamente o controle. Mesmo ferido, Henry consegue voltar ao palco e concluir sua cena enquanto Ed é rendido e trancado novamente dentro do túnel. Com a ameaça neutralizada, Max, Joe e Henry fogem com o dinheiro. Durante a fuga, Henry percebe que não consegue seguir adiante. Ele manda Joe parar o carro. Contra a vontade dos outros, decide voltar ao teatro. De volta ao palco, diante da plateia e de Julie, Henry rompe completamente o roteiro. Ele diz que voltou, deixa claro que nunca foi pelo dinheiro e declara o que realmente sente. Em um momento que já não é mais atuação, pede que Julie vá com ele para Moscou. Julie tenta manter a encenação, mas Henry insiste, transformando a cena em algo real. O público, sem perceber que aquilo não faz parte da peça, se envolve. Alguns começam a gritar para que Julie aceite. O diretor, entendendo o clima, manda baixar as luzes e deixa a decisão nas mãos dela. Julie não diz uma palavra, mas seu olhar responde por ela. Está pronta para embarcar nessa nova vida ao lado de Henry.